noite. Estamos começando mais um Momento Cultural aqui na sua TV Câmara. No programa de hoje estamos recebendo Maico Marcondes, ele que é ator, maquiador e diretor técnico da Companhia da Cidade. Vamos falar um pouco dessa companhia que faz parte já aqui de vários eventos do nosso município, bem conhecida, já atua aí no Rio Grande do Sul e no Brasil também. Mas primeiramente, Maico, um prazer recebê-lo aqui, uma boa noite, seja bem-vindo à TV Câmara. Boa noite, Saulo. É um prazer estar aqui falando um pouco da gente, falando um pouco da companhia, falando um pouco do nosso trabalho, que há muito tempo a gente já vem desenvolvendo, mas às vezes nem fica tão aparente, né? Claro. Ainda mais a gente que trabalha em 2 lugares do Brasil, assim, por todo o Brasil, mas às vezes as pessoas nem ficam sabendo do que a gente está fazendo e incrível ter esse momento cultural aqui, esse momento da cultura aqui em Passo Fundo para a gente poder, que a nossa comunidade saiba um pouco mais sobre o que a gente faz também. É um prazer estar aqui. Um prazer recebê-lo. Bom, a companhia, né, ela foi fundada em 2005, como você comentou, ela tem uma sede aqui em Passo Fundo, tem outra sede no Rio de Janeiro e já está atuando aí há 13 anos, né, vamos dizer assim, nesse mercado. Quais foram as características, né, o objetivo principal de criar essa companhia, mãe? Na verdade, a companhia está... Eu fazem 13 anos que eu estou dentro da companhia. Desde que ela foi fundada praticamente. No ano seguinte eu entrei na companhia. Estou lá até hoje. Na verdade, a companhia existe há muito tempo. Porque era a companhia de espetáculos da UPF. Existia a companhia já tem quase 25 anos. E aí ela cessou os trabalhos dentro da UPF e quando ela foi extinguida, saiu de lá, foi feita uma outra companhia, daí virou a Companhia da Cidade. Mas o mote era sempre o mesmo. A companhia sempre trabalhou com além do teatro, da música, ele sempre trabalhou com o circo. Tanto que a gente foi muitos anos referência como a abertura do Festival do Folclore, a abertura da Jornada Nacional da Literatura, esses eventos grandes assim de circo, onde une tudo, que é o novo circo, né? Sempre teve essa característica a Companhia da Cidade, mas desde lá, quando era da UPF ainda. Então, quando ela foi fundada em 2005, ela teve só continuar, né? Ela nem foi fundada, ela continuou com outro nome, seguiu com outro nome. Então aí até hoje, fazendo por todos os lugares, e, como você disse, a gente tem uma âncora no Rio de Janeiro mesmo, onde o nosso diretor artístico, diretor da companhia, assim dizendo, mora lá, que é o Pieterson do Dastat, mora no Rio de Janeiro. A gente tem um escritório lá, tem um escritório aqui em Passo Fundo, e a gente faz muitos trabalhos assim, muitos trabalhos lá, 2016, 2017 a gente trabalhou bastante lá, agora fez 2017 a jornada de novo, voltou para cá, mas a gente fica indo, voltando e trabalhando bastante. Claro. É verdade. Podemos dizer assim que a companhia ela possui 2 principais segmentos de atuação, que são a performance para eventos, né, e também as peças teatrais. Sobre essa parte da performance para eventos, né, que nem você citou, né? Teve o Festival Internacional do Folclore, a Jornada da Literatura, aqui que são as mais conhecidas, que vocês já atuaram também em outros festivais, né, pelo Brasil e também pela América Latina, né? Mas nessa parte dos espetáculos, né, quando, vamos dizer assim, as pessoas contratam a Companhia da Cidade para realizar, cada evento é criado um espetáculo novo do zero? Como é que funciona essa parte? Ótima essa pergunta. A gente tem alguns espetáculos que são fixos, assim, que eles, por exemplo, o nosso Alto de Natal, né? A gente tem um Alto de Natal que a gente faz na cidade de Marau, que dá mais de 10 mil pessoas que vão assistir. É um espetáculo, praticamente ele é pronto. A gente adapta, muda alguns números, sempre muda. Agora vamos refazer esse espetáculo, vamos fazer um outro espetáculo esse ano, nós temos um espetáculo novo para fazer de Natal. Mas de modo geral, cada evento corporativo, ou como a jornada, vamos usar de exemplo, que foi o último grande espetáculo que a gente fez. Tinha mais de 70 artistas em cena e mais de 40 técnicos. Ele foi feito do zero, foi concebido desde o começo, foi pesquisado textos, aí foi roteirizado, foi trazido um diretor do Rio de Janeiro também, foi
roteirizado, o roteirista foi de Curitiba e a gente agregou gente do Brasil inteiro, dos melhores do Brasil, para contar essa história exclusiva própria da jornada, que era o tema da jornada. Então a gente faz personalizado, assim, dizendo o trabalho. Cada trabalho é específico, assim. Outra coisa importante também que a companhia mostra bastante, tu até comentou antes, essa questão do novo circo, vamos dizer assim, né? Que é muito característico também dos espetáculos, né? Que mistura teatro, mistura dança, né? O que é um pouquinho esse novo circo, digamos? É uma mistura de tudo isso e aí se monta espetáculo. É bem isso, essa mistura. Uma grande referência, que é a nossa referência, é o Cirque du Soleil. Que você vê que não é mais o circo pelo circo, aquele circo tradicional, que é o picadeiro, que eram os cavalos correndo, que eram animais, com animais. Hoje o circo é outra coisa. Hoje o circo é o próprio Cirque du Soleil, onde tu vai ter atuação, tu vai ter músicos executando ao vivo, vai ter bailarinos de alto nível. Aí sim você vai ter os outros números dentro, os números propriamente circenses, né? Trapézio, lira, tecido, malabares, tudo, mas tudo com um roteiro, contando uma história. Esse é a cara do novo circo. E aí não é simplesmente um espetáculo de circo, é um espetáculo solto, né, que a gente diz. Claro. É um espetáculo que conta uma história. Realmente ele tem um propósito do começo ao fim para acabar numa apoteose, né? Então, mais ou menos é dessa linguagem que a gente se apropria para fazer os nossos espetáculos. E fica muito claro, né, que é o trabalho de luzes, né, como você falou, trabalho musical. Quem já teve a oportunidade de assistir realmente é muito bonito, né? E é algo que assim que realmente enche os olhos de quem está assistindo, né? Para quem está assistindo, para quem está fazendo também é muito bom, porque eu também trabalho na parte da criação, né? Eu e o Peterson, junto com mais a equipe, o Leonardo, o nosso próprio diretor do Rio de Janeiro, que ele dirige mais os atores em cena, e a direção geral sempre fica com o Peterson, fica comigo também, a própria Nayara, que é a nossa produtora. A gente faz uma criação coletiva, né? E isso é muito legal, a gente ir visualizando como é que vai ficando e depois ver a reação do público. E o circo tem isso, né? Que ele enche os olhos, né? Ele enche os olhos. A pessoa que voa é o mágico que faz uma ilusão, faz desaparecer, faz aparecer. E isso nos motiva desde a parte de criar até a parte de executar e ver depois as pessoas tendo essa reação. É incrível, cara. Com certeza. Outro segmento também que a Companhia da Cidade atua muito são nas peças teatrais, né? E aí engloba vários tipos de peças, né? Tem peças adultas, infantis, musicais, comédia. Também a Companhia da Cidade abrange bastante essa área também, né? Cara, a gente tem até um hábito de dizer assim, que a gente trabalha muito, nosso carro-chefe é o novo circo, né? São espetáculos direcionados, são espetáculos contratados para as empresas institucionais e tudo mais, o exemplo a jornada, mas o teatro, nós somos oriundos do teatro, né? A gente gosta do teatro, a gente se dá o luxo de fazer peças de teatro, né? Embora a gente fala se dá o luxo, mas compete a nós fazer também, a gente tem alguns projetos e faz esses projetos. Mas o teatro, a gente escolhe a dedo o que a gente quer fazer. A gente tem, por exemplo, a gente tem uma peça que é o Canalhas, que é uma obra de Nelson Rodrigues, que é o pai da dramaturgia brasileira, né? Então, a gente se dá o luxo de ir era um espetáculo para maior de 18 anos, mas a gente se dá o luxo de ir lá na raiz do teatro, de pesquisar e fazer inserção, 3 meses de pesquisa em cima do autor, para aí começar a botar em cena, para daí 5 meses depois o espetáculo tá num nível bacana, assim. Dentro disso que você estava falando, ano de 2016 a gente compilou um espetáculo no Rio de Janeiro, chamado Marrom, Nem Preto Nem Branco. Foi um divisor de águas, assim, também para a companhia, que foi o primeiro espetáculo teatral fora de Passo Fundo que a gente criou. Foi todo concebido lá, a gente ficou no Sesc Copacabana, lá em cartaz 2 meses praticamente. Foi
4 meses e meio de trabalho no próprio Rio de Janeiro, me mudei para lá 4 meses, voltei, aí no ano 2017 a gente fez mais uma turnê. E o bacana por isso que eu digo que a gente se dá os presentes assim de fazer teatro, que além de ser uma demanda de trabalho, a gente tem um cuidado muito grande que ali é pro nosso prazer também, pro nosso deleite. Claro. Então há uma entrega, não que no outro trabalho não haja uma entrega, mas ali é uma realização pessoal maior, pois a gente faz o que a gente mais ama, que a gente vem fazendo, né? Não, por mais que sejam as peças sobre encomenda, a gente faz com todo amor e carinho e se doa ao máximo, mas o teatro é mais para o nosso prazer também. Claro, uma coisa vai levando a outra, né? Exatamente. São espetáculos, são eventos, são peças teatrais, e para tudo isso envolve, com certeza, muitos cenários, muitas fantasias, a própria parte da maquiagem, né? Como é que funciona essa parte da companhia, né? Vocês mesmos criam essas fantasias, essas maquiagens, esses personagens, assim? Como é que funciona? Porque a gente vê, né? Quem já acompanhou algum espetáculo de vocês, viu que a maquiagem também é bem marcante, bem pesada, é bonito de ver nas fantasias, né? É algo também muito rico na apresentação, né? Obrigado. Na verdade, na parte do figurino, vamos colocar assim, a gente tem um figurinista que é referência nacional, que ele é o Aldice Lopes, ele trabalha no Guaíra, que é um grande teatro de Curitiba. Uhum. Ele cuida de todo o figurino do Guaíra, assim dizendo, que é do balé, de todas as peças que acontecem lá. Ele é um grande profissional da área. Então a gente é muito calcado, né? Então a gente cria um espetáculo com tal temática e ele dá essa pesquisa, ele pesquisa, desenvolve, cria esse figurino, essas peças. Por exemplo, dentro da jornada eram mais de 300 peças de figurino, se eu não me engano. Posso estar enganado, Nayara, que me desculpe, o Aldice também, mas acredito, se eu não me engano, era mais de 300 peças de figurino para um espetáculo. A maquiagem é mais ou menos assim também, né? A gente cria uma temática e dentro dessa temática uma pesquisa. Por exemplo, nesse último espetáculo, índios. Né? Tivemos índios em cena. Então, mas não são índios. Se você bota referência de índios, o índio brasileiro, qual era a maquiagem realmente do índio brasileiro? E como seria isso? Ok, era a maquiagem dele na época, mas como deixar isso artístico? Tem o que era o característico e o artístico, o cênico, como que vai funcionar? Claro. E tem toda essa... E aí a gente tenta dar essa cara artística mesmo para pesquisa nossa e acaba fazendo uns workshops, acaba trabalhando, acaba buscando referência. Esse ano a gente trouxe um maquiador fantástico que maquia Globo, Multishow, um cara sensacional, que deu pra gente trocar uma ideia também. Ele maquiou também dentro do espetáculo e teve esse contato, essa troca. A nossa maquiagem é mais bem isso que você falou, é mais circense mesmo. Referência, Cirque du Soleil sempre, né? Claro, com certeza. Para pesquisar, para criar, para produzir tudo isso, com certeza a equipe é uma equipe muito grande, imagino eu. Como é que funciona essa parte da equipe, né? Hoje são 2 sedes, uma em Passo Fundo, uma no Rio de Janeiro. Essa equipe, ela é flutuante? Como é que funciona? Assim, tem os que já participam sempre, né? Como é que vai essa busca pela equipe, né? Na verdade, assim, hoje na companhia nós somos 3 pessoas que somos as âncoras, Nayara, eu e Peterson. E tem mais uma pessoa que é o Pedro Almeida, nosso secretário de Cultura, claro. Assim, que também é uma das nossas âncoras, a gente não sabe trabalhar sem ele. Mas mesmo usando ele de referência, tem muitas pessoas que a gente não trabalha mais sem essas pessoas. Tem o Leonardo Rodrigues, tem uma gama de pessoas, por exemplo, o Edson Bueno, que é de Curitiba, o Aldice Lopes, que é de Curitiba, o Marcelo Alonso, que é o nosso diretor do Rio de Janeiro, e sempre a gente parte de nós e abraça esse povo e vai agregando o que a gente acha que precisa. A gente contratou um ator, mas a gente nunca tem o espetáculo 100% fechado. Claro.
A gente aceita a contribuição pessoal de cada um que vem e agrega e melhora o nosso trabalho ou muda totalmente. Muitas vezes o nosso trabalho começa de um jeito e acaba do outro jeito totalmente diferente. O que a gente queria contar não passa mais ser daquela maneira que a gente pensou no começo e acaba sendo outra coisa mais fantástica para uma ideia de um terceiro, de um quarto, de uma última ideia que vem assim. Somos, na parte da criação, dizendo assim, umas 10 pessoas. Uma âncora de 3, como pré-produção, mas na hora efetiva passa de 10, 12 pessoas nessa criação coletiva. Mas essa colmeia criando junto tem mais força. Só até para o nosso telespectador ter um pouco de noção também, vamos citar um exemplo, digamos, né? Numa grande produção, né? Num grande espetáculo, num grande evento, né? Quantas pessoas já chegou a atuar em cena, digamos assim, né? Olha, a gente já fez alguns espetáculos para o Aras MD, abertura do Aras, tinha mais de 100 artistas em cena. Agora para a jornada, se eu não me engano, foram 75 artistas em cena. 30 e poucos técnicos, quase 40 técnicos na jornada. Foi até então nossa supra-suma do nosso trabalho, a gente conseguiu entregar dentro da jornada, assim, nosso melhor trabalho de todos os tempos. E dentro disso há vários diretores. Tem um diretor de dança, tem um diretor que coordena todas as danças, tem um diretor que só coordena a movimentação, a direção geral, o diretor que cuida só da interpretação dos artistas, eu que faço uma cobertura de direção técnica também, que cuido, olha, não dá para você entrar por aqui, tem que entrar por lá, teu tempo de entrada está errado, tem que entrar mais cedo. Uma pessoa que cuida só do som, uma pessoa que cuida só da luz, uma pessoa que cuida só da projeção mapeada ou do painel de LED. Então, tem diretores para tudo isso. E a gente tenta coordenar o máximo. O Pieterson, essa nossa a cabeça da cobra, assim dizendo, que coordena esse povo, que coordena todos os diretores e a gente fica coordenando, subcoordenando com mais diretores ainda, mais nichos, grupos dentro do próprio grupo, assim. Então são muitas as pessoas envolvidas, né, para trazer esses grandes espetáculos que a Companhia da Cidade vem trazendo aqui para Passo Fundo, para a região, pelo Brasil inteiro e até pela América Latina. Mas esse vai ser assunto para o nosso próximo bloco. Essa noite, no Momento Cultural, estou recebendo o Maicon Marcondes, que é ator, maquiador e diretor técnico da Companhia da Cidade. Fique conosco que após o intervalo a gente vai falar um pouco mais sobre a Companhia da Cidade. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, transformando a vida de todos nós. Estamos de volta com o segundo bloco do Momento Cultural. Na noite de hoje eu estou recebendo o Maicon Marcondes, ele que é ator, maquiador e diretor técnico da Companhia da Cidade. Estamos falando um pouco sobre a participação da companhia em vários eventos, como é que funciona a companhia, os atores, os espetáculos, as produções teatrais, enfim, desdobrando um pouco de como é que funciona todo esse aspecto da Companhia da Cidade. E, Maicon, a gente falava um pouco, né, no primeiro bloco, sobre todos os eventos, né, tudo aquilo que a companhia faz. E um dado importante, né, que a companhia também ela já foi premiada em muitos festivais, né, são mais de 150 prêmios no Brasil e na América Latina. Então, fala um pouquinho para nós além dessa parte da premiação, né, que a companhia vem recebendo aí e sendo reconhecida no Brasil e fora do Brasil. Isso já vem há muito tempo, desde que a companhia fazia parte da UPF mesmo, lá dentro. A companhia foi para muitos festivais de
teatro, e assim ela foi muito premiada, com vários espetáculos e várias premiações de ator, de peça, de figurino, e dentro delas chega esse número bacana aí. A gente já viajou fora do Brasil, pela América Latina, fazendo alguns festivais também, convidado para alguns festivais para fazer alguns espetáculos. E eu diria que a supra-suma da premiação da companhia foi um prêmio que ganhou da Volvo, não vou lembrar em que ano foi, onde foi feito o projeto Vira Trânsito, que também é muito parecido com o antigo Viramundos, era mais ou menos daquela mesma época, onde tinha um projeto que viajava em cima de um ônibus, apresentando para a comunidade de várias cidades, né, várias comunidades, um espetáculo muito bem produzido, que falava sobre educação, a educação no trânsito, a educação de várias maneiras, e pegava vários motes sobre a educação do modo geral. Esse espetáculo foi premiadíssimo, tanto que ganhou esse prêmio Volvo. Até teve, o Peterson foi até conhecer a fábrica da Volvo. Foi incrível, uma viagem para fora do Brasil, enfim. Esse foi a maior premiação. Há uns anos para cá a gente deu uma estagnada nesse pensamento de festivais, né? A gente parou um pouco com apresentar em festival, apresentar em participação de prêmio, e começou mais fazer, como eu estava te falando antes, fazer esses trabalhos personalizados, atender nossos patrocinadores, atender algumas empresas, as demandas de trabalho que a gente tem, que são nos últimos 2 anos que teve essa crise, né? Que teve uma crise mesmo, nem entre aspas, né? Tudo deu uma baixada, como todos os setores, o nosso também deu mas há uma crescência de novo, há uma crescência de festivais novamente, com verba para pôr em peças teatrais também, mas a nossa participação diminuiu um pouco nesse sentido de festivais e buscar prêmios. Ok, já buscamos prêmios, agora vamos trabalhar um pouco mais, vamos se dedicar ao nosso ofício de maneira mais contundente. Não que não fosse, mas agora a gente tem um pensamento mais afundado no trabalho, assim, dizendo. Claro. Só por motivo de curiosidade, a gente comentou no primeiro bloco, né, que são 2 sedes hoje que a Companhia da Cidade tem, né, aqui em Passo Fundo e também no Rio de Janeiro. Mas, como eu falei, né, motivo de curiosidade, assim, quais foram as cidades que a companhia já se apresentou até aí por fora do Brasil, hein? Meu Deus. No Brasil não tem nem o que falar, né? A gente viajou do Nordeste. Do Iapoca ao Chuí. Do Iapoca ao Chuí. A gente fez uma apresentação mesmo no Chuí, com um espetáculo mesmo, bem na fronteira. Olha, é tanta cidade, agora tu me pegou despreparado para essa pergunta, que eu nunca pensei em quantas cidades a gente já apresentou, pelo Rio Grande do Sul inteiro, pelo Santa Catarina, Paraná, São Paulo, o Rio de Janeiro mesmo, na região do Rio de Janeiro, Nordeste, para fora. A gente foi para Argentina, Peru, Uruguai, uma gama, eu não vou conseguir mensurar. São muitos muitos os lugares. E alguns lugares a gente volta sempre, né? Revisita sempre, que o próprio Rio de Janeiro e a região toda do Rio de Janeiro lá, que tem uma região do Sesc, né, que é muito movimentado, a cultura nessas cidades mais cosmopolitas, né, elas são... O povo busca mais, né? Não que a cidade seja maior, não que na nossa cidade não tenha busca pelo teatro, mas nessas cidades maiores há uma busca maior também. As pessoas pensam mais teatro, pensam mais na necessidade que a arte tem para isso, né? Então, essas cidades como referência, até próprio Porto Alegre, dentro da nossa região, Passo Fundo é um expoente de grupos teatrais e de movimento do teatro, né?
E então a gente sempre acaba voltando nessas cidades chaves, né? Essas cidades onde tem o maior movimento cultural. Então quem está em casa também, Maico, com certeza deve estar um pouco curioso para saber dos próximos projetos da companhia, né? Então, o que a companhia vai estar desenvolvendo aí nos próximos meses? Se também vamos ter a companhia da cidade aqui por pertinho de nós, como é que funciona essa parte dos projetos aí? Então, a gente tem vários projetos que vão acontecer até o término do ano, com toda certeza. Alguns de teatro, alguns de circo. Um projeto que está no embrião ainda, que está incubado, que está saindo daqui a pouquinho, é um novo projeto, um novo espetáculo de Natal, que a gente a princípio vai fazer na cidade de Marau, tem uma possibilidade de fazer em Balneário Camboriú também, para toda a cidade, né, para toda a comunidade. Então em Marau quase 100% que vai sair, um espetáculo novo, calcado no novo circo, nessa nossa linguagem que a gente trabalha, contando essa história milenar do Natal, né, dessa história de amor, essa história linda. Também temos uma turnê do Canalhas, que é esse nosso espetáculo de teatro. Com certeza vai passar por Passo Fundo. Não temos data ainda, mas com certeza vai ser divulgado, vai sair em todas as redes sociais, vamos em todos os veículos, vamos divulgar por todas as vias. Temos também um espetáculo na abertura da feira da FRINAP, que é em Erechim, que essa feira é a maior feira do Alto Uruguai, né, que ela abrange mais de 40 cidades da região de Erechim. É uma feira gigante que vai ter várias atrações, shows nacionais. A Loki até vai tocar no encerramento e a gente vai abrir a feira. É sempre um evento muito bacana. Lá nós vamos fazer um espetáculo nosso que a gente já fez aqui em Passo Fundo. E foi um sucesso quando a gente fez. A gente lançou esse espetáculo há 4 anos atrás aqui. Foi até na UPF, no ginásio poliesportivo ali, no ginásio de educação física da UPF. A gente fez um espetáculo ali, foi mais de 2.000 pessoas assistir ali, lotou. E agora a gente vai refazer ele dentro da feira da FRINAP. Vai ser lindo, então, se eu não me engano, dia 10 de novembro, esse tem data para acontecer. Já convido todo mundo aí, se quiser conhecer um pouquinho do nosso trabalho, quiser conhecer um pouquinho da cara da companhia em cena mesmo, vão lá que vocês não vão se arrepender. Se arrepender, pode falar comigo depois. Então são muitos, né, os projetos e eventos que a companhia vai estar realizando nos próximos meses. Nós esperamos aí poder estar, quem sabe, assistindo aí de pertinho a Companhia da Cidade. Mas quero aproveitar também, Maico, a tua presença aqui essa noite, né, tua caminhada, tua experiência que você tem nesse meio. A gente percebe hoje em dia, que me parece, né, que as pessoas até procuram mais hoje em dia essa parte do teatro, do circo, principalmente do circo novo, mas claro que sempre tem o outro lado, né, que é a parte dos artistas, né? Como é que tu vê hoje em dia essa parte cultural, artística, aqui na nossa região e no Brasil todo, enfim? Olha, eu tenho um pensamento assim, muito meu, e me desculpe quem pensa diferente. Eu acho que há uma crescência, sim, do movimento cultural, há uma crescência de vários grupos. Nós, aqui em Passo Fundo, temos várias expressões artísticas em vários segmentos. Mas eu até, de alguma maneira, eu acho até uma falta de comprometimento, me desculpe, de alguns grupos de modo geral. Até da gente mesmo, eu revejo o meu trabalho. Porque nós, quanto artistas, a gente não pode fazer um trabalho meia boca. A gente não pode se entregar até um pedaço. Nós temos um compromisso com o nosso ofício. Hoje um ofício tão difícil de fazer, e ser artista nesse nosso país, e ser artista na nossa cidade, no interior do Rio Grande do Sul. Como é ser ator, artista aqui e viver disso? E eu vejo muitas pessoas estando artistas só. Eles só estão, porque daqui a pouco eles não estão mais. E isso tem um fator positivo, mas ao mesmo tempo negativo em vários aspectos. Uma coisa, eu vou tentar abranger para depois a gente voltar para esse ponto. Eu acho que o serviço no nosso país ele é muito desvalorizado, o serviço do modo geral.
Como a gente vinha comentando, a gente não tem problema de pagar 100 mil por um carro, mas se você arranhar a lateral, você tem problema de pagar R$300 para o chapeador consertar. Porque é o serviço. Você compra uma casa de 1 milhão, teve um problema no teu muro, tu tem um problema de pagar R$1.000 para o pedreiro consertar. Porque o serviço no Brasil não vale. E o serviço do artista vale menos ainda. É mais desvalorizado ainda. Porque tem vários artistas, eu tenho vários amigos músicos que se dedicam muito e estão num nível absurdo, um nível de entrega, maestros, cara que fizeram faculdade, que são pensadores, têm um nível de execução dentro do teatro também, e ao mesmo tempo não são valorizados por isso, porque a arte é muito difícil de você mensurar e valorizar, e você nunca pode nivelar a arte. E aí, quando você tem grupos, quando você tem expressões artísticas que não tem essa entrega, você faz com que a sociedade, o público, desvalorize mais a nossa arte, que já é desvalorizada. Porque o amador faz por amor e o profissional faz por necessidade. O amador fazendo por amor, ele não tem o pensamento de ganhar dinheiro com isso, de viver disso. Ele não tem, pode até ter, mas não é necessário um comprometimento intelectual com isso, porque ele faz porque ele gosta. O resultado para ele não importa, o importante é o processo. E para nós, como grupo, com tanto tempo, como artista, e isso eu falando como artista, nem falo pela companhia, sendo artista há tanto tempo, isso não é legal. A gente tem que ter um pensamento, tem que ter um comprometimento com a arte. Não basta sermos bons profissionais em tudo, que temos que ser pessoas melhores também. E a arte tem esse compromisso de fazer isso. E quando você não faz isso, você desvaloriza a arte. O cara que vai no teatro e vê uma coisa que ele não gosta, por mais que, se for um espetáculo artístico, ele vai dizer, cara, eu não gostei, mas é artístico. Cara, olha que espetáculo bacana. Eu não é do meu feitio, prefiro comédia. Claro. Mas ele me tocou. E ele tinha uma proposta. Mas quando tu vai no espetáculo e não tem, aí a gente fica devendo como artista, e toda a classe artística, em todos os segmentos, paga por isso. Com certeza. Não sei se eu consegui responder a tua pergunta. Claro, com certeza. Mas entendi. É um pensamento, é mais do que uma resposta. Com certeza. É importante a gente poder consumir, poder participar, poder apoiar também esses grupos. Acho que é fundamental, né? Apoiar, ajudar. E falando em apoio, né? A gente já está encerrando o nosso programa, mas eu ainda quero deixar um espaço, Michael, até para você divulgar um pouco a comunidade da cidade, né? Quem está em casa, às vezes quer apoiar a companhia, quer contratar a companhia, né? Eu tenho uma empresa, quero contratar a companhia. Como é que eu faço para encontrar a companhia da cidade? A companhia da cidade é muito fácil. Hoje está tudo no Instagram e tudo no Facebook, né? Falando assim de rede social, claro. Tá tudo ali. A Companhia da Cidade no Instagram é @ciadacidade, no Facebook também. Temos um site que é www.ciadacidade.com.br, se não me engano, é isso. Temos no meu próprio feed, as pessoas que me seguem, eu tenho um link da companhia dentro dos meus trabalhos, das minhas redes, mas a companhia é muito fácil de a gente encontrar pela rede social, é muito fácil de a gente encontrar por várias pessoas aqui em Passo Fundo mesmo. Se alguém quiser, a gente até posso passar o meu contato, posso passar o contato da Nayara Cavalheiro, que é a nossa produtora, mas eu acho que o caminho é esse. Nas redes é mais fácil de nos achar, que até vai poder dar uma olhadinha em vídeos, fotos, e saber um pouco mais sobre o nosso trabalho, lá vai ter. Com certeza. Então, quero agradecer muito a presença do Michael Marcondes essa noite. Ele que é ator, maquiador e diretor técnico da Companhia da Cidade. Muito obrigado, Michael. Um prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu. O prazer é meu. Foi incrível. Obrigado a você, obrigado a todo mundo que está assistindo, obrigado à casa por receber a gente. A gente agradece e isso
mostra exatamente o que o teu espaço faz aqui, que é de desenvolver a cultura, ou promover a cultura, mostrar o que nossa cidade tem de melhor a oferecer. Obrigado a você, obrigado ao espaço, obrigado à casa. Te agradece. E a você que está em casa, continue acompanhando a nossa programação, que após o intervalo, outras atrações só para você. Uma boa noite e até o próximo programa.